isso. E a gente vê bons sinais do bom investimento público nessa notícia. E eu vou dar os créditos direito, tá, Lucas? O Lucas Neiva fez uma boa apuração aqui no Congresso em Foco, com dados públicos, falando isso aqui, ó. Gastos com cartão corporativo caíram no governo Lula. Caíram 149 milhões em 2023. Reportagem do Lucas Neiva no Congresso em Foco. Dados fornecidos pelo portal da Transparência indicam uma queda brusca nos gastos com cartão corporativo por parte do governo federal ao longo de 2023, na comparação com o ano anterior. Em 2022, ainda sob liderança de Jair Bolsonaro, o executivo gastou 422,9 milhões. A menos de uma semana do fim de 2023, as despesas com cartão estão em 273,9 milhões, uma economia de 149 milhões em relação aos 12 meses do ano passado. Lembra aquelas matérias do Estadão falando da gastança do governo com viagem? Então, o governo ainda assim foi mais econômico do que o Jairzão. O cartão corporativo foi criado na gestão Fernando Henrique Cardoso e serve para o presidente da República, assim como ocupantes de outros cargos de alto escalão do governo, possam custear a compra de materiais funcionais, como itens de escritório, computadores e impressoras, bem como serviços relacionados à atividade, incluindo reparos em imóveis públicos e contratações de transporte. Também são custeados alguns produtos de uso pessoal, como remédios e alimentos. Essas compras incluem ainda os gastos com cartão de pagamento da Defesa Civil, voltado ao custeio das ações emergenciais para os estados e municípios, antecipando compras de urgência em situações de calamidade. Apesar do governo Bolsonaro ter pisado no freio com os gastos do cartão, entre 2019 e 2021, o ano de 2022 foi marcado pela segunda maior despesa da década, ficando atrás apenas de 2017, período da gestão de Michel Temer, quando a cifra chegou a 453 milhões. O Michel Temer fez uma gastança aí. Entre 2013 e 2023, a média anual de recursos gastos com cartão corporativo foi de 326 milhões, ou seja, o Lula ficou abaixo da média. Ao considerar apenas o cartão de pagamento do governo federal, porém, os gastos da gestão Lula permaneceram acima da média. Entre 2013 e 2023, a média anual foi de 61,4 milhões. O maior gasto registrado em 2022, ultrapassando 90 milhões. Em 2023, até o momento, o montante registrado foi de 79,6 milhões. Atualmente, pouco mais de 5,9 mil pessoas... Aqui é 5,9 mil, né? Tira esses reais aqui. 5,9 mil pessoas possuem acesso ao cartão. Ao longo de 2023, o órgão que mais utilizou recursos do cartão corporativo, descontando seus gastos com a Defesa Civil, foi a Presidência da República, gastando cerca de 22 milhões de reais, o equivalente a 28,42% da despesa. O Ministério da Justiça, entre seguida, com a parcela de 26,33 milhões, 33%, desculpem, pouco mais do que 20 milhões. Os Ministérios do Planejamento, Educação e Defesa ocupam as posições seguintes, com 10,28%, 9,09% e 7,82% dos gastos com cartão corporativo. É isso, gente. Muito obrigado aí às pessoas que estão acompanhando a Folha Democrata, que a gente faz o melhor resumo das notícias. E isso está suscitando uma hashtag no Twitter, que é o Estadão Mente. Porque o Estadão colocou, por exemplo, que o Lula gastou centenas de milhares de reais com a reforma do Palácio da Alvorada. Lembrando que o Bolsonaro levou móveis do Palácio da Alvorada e quebrou coisas lá dentro. Então o gasto que o Lula tem lá dentro não é com ele e com a Janja. É com o espaço público, tá, gente? E não confie em pessoas que têm uma canequinha com a própria cara, tá, gente? Isso é muito zoado. Vamos então para essa notícia no essencial do DCM. Vamos entender aqui direitinho. Estadão mente. Jornal é escrachado na web após perseguição a Lula e Janja. Vamos entender aqui direitinho.
Vamos lá, gente. Uma matéria divulgada pelo Estadão está gerando repercussão e dividindo opiniões entre os leitores nas redes sociais. A notícia foca no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na sua esposa, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. A matéria destaca os valores gastos em imóveis pelo mandatário e a primeira-dama em relação a uma reforma dos palácios presidenciais. De acordo com a apuração do Estadão, os gastos com as reformas e trocas de imóveis nos palácios em 2023 foram de 26,8 milhões, superando os anos anteriores. No entanto, muitos internautas não ficaram satisfeitos com o conteúdo publicado pelo Estadão, alegando perseguição ao atual chefe do executivo e instruindo o veículo da imprensa a oferecer notícias mais congruentes e informativas. Até mesmo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, expressou a sua insatisfação com o conteúdo da matéria. O título induz leitores a imaginar que se trata de uma compra para uso pessoal. É uma clara intenção de reforçar um estereótipo preconceituoso e elitista, escreveu ele. Após a repercussão da notícia, o jornal se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. No X, o antigo Twitter, Estadão mente e foi parar nos Trending Topics. Os assuntos mais comentados. Carlos Ribeiro mandou aí: Estadão mente. Um monte de gente aqui berrando Estadão mente e botando a matéria do Congresso em Foco que a gente acabou de ler. Teve essa Marta aqui, Senhora Rivotril, o Sérgio Barreto também que disseminou uma fala da Glaze. Gravíssimo uso da concessão pública. Na verdade, isso aqui não é. A Glaze não tava falando do Estadão, né, fio? Ela tava falando de emissoras aí de radiodifusão. O que o Pimenta falou foi isso aqui, tá, gente? Ó, o Pimenta rebate reportagem marota do Estadão envolvendo Lula e Janja. Vamos entender aqui. Nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, o site do Estadão divulgou uma matéria que está gerando repercussão e dividindo opiniões entre os leitores. A notícia foca no atual presidente da República. Tarará, e aí tem a fala do Pimenta aqui, ó. Infelizmente, o estado precário e a falta de cuidados de manutenção adequados levaram a necessidades dessas atualizações no mobiliários e decoração. O título induz os leitores. Vamos pegar aqui o tweet na íntegra para a gente entender direitinho. E vamos lá pra gente acompanhar. O título induz os leitores a imaginar que se trata de uma compra para uso pessoal. É uma clara intenção de reforçar um estereótipo preconceituoso e elitista. Omite deliberadamente que se trata de uma aquisição incorporada ao patrimônio público, dentro dos padrões estéticos e de qualidade, em conformidade com as exigências do uso dos espaços presidenciais. E aí a gente tem a matéria aqui do Estadão que dá pra mostrar pra vocês também. Que olha só. Vou mostrar mais, ó. Gastos do tapete só 114 mil, sofá de 65 mil, piso de 156 mil para Lula e Janja. O Estadão, gente, tá copiando o modelo, na verdade, da Gazeta do Povo, né? Tá virando, na verdade, aí uma sementinha do Gabinete do Ódio 2.0, que agora tem jornalistas profissionais, né? Não tinha só o Alan dos Santos, como era lá no começo do governo Bolsonaro. A gente tá vendo aí realmente uma malícia maior de um jornal que tem quase 200 anos de existência. Tem uma história longa. Com o Brasil apoiou a ditadura militar de 21 anos. Apoiou muita coisa errada. Mas o Estadão está aí, né? Fazendo as suas tramas golpistas para justamente continuar levando esse tipo de coisa pra frente.